Hoje a gente vai ler Isaías capítulo 25. Esse capítulo é um capítulo fantástico. Ele é como vários salmos. Você lembra quando nós estudamos salmos aqui? Os salmos, vários deles são salmos de louvor. E o capítulo 25 de Isaías, ele também é um capítulo de louvor a Deus. Apesar de que ele fala também de juízo, ele fala também da alegria dos salvos quando Jesus voltar, mas em essência é um capítulo de louvor. E eu quero fazer uma oração com você agora para que nós possamos compreender esse lindo capítulo da Bíblia. Vamos juntos então orar? Bondoso Deus e Pai, é bom estarmos juntos e por isso nós pedimos agora a sabedoria do Senhor para que nós possamos compreender a Tua palavra hoje, Isaías 25. Fala o nosso coração hoje, pois oramos no nome do Teu precioso Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos juntos então a Isaías capítulo 25, eu selecionei alguns versos, tenho aqui a minha folhinha comigo, onde eu vou anotando os textos que me chamaram a atenção. Eu destaquei alguns aqui, ó. O primeiro que eu destaquei é o verso 2, que diz assim, ó. Vou ler o verso 1 e o 2 para que a gente possa pegar o contexto. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome. Veja que ele começa clamando a gente, conclamando a gente ou pedindo, né, para que a gente louve o Senhor. Claro, ele fala de uma ação dele, Isaías, né? Louvarei o Teu nome, mas ao mesmo tempo está nos convidando a louvar. Então, louvarei o Teu nome. Por quê? Aí no verso 1 diz, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos. E ele diz, os teus conselhos são fiéis e verdadeiros. Então a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é fiel. Por isso vou louvar o nome dele, diz Isaías. Aí o verso 2 entra dizendo, porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. O que eu anotei aqui é o seguinte, aqui está falando da cidade, provavelmente essa cidade era Babilônia. Claro, aqui Babilônia literal, mas ela também pode se aplicar à Babilônia espiritual. Pouco antes da volta de Cristo, os fiéis a Deus são chamados, lá em Apocalipse, no capítulo 18, verso 4, por exemplo, são chamados a sair de Babilônia, ou seja, a abandonar a prática pecaminosa de Babilônia espiritual. Babilônia espiritual é identificada lá no Apocalipse como todos aqueles movimentos religiosos apóstatas, ou seja, que se afastaram da palavra de Deus e ensinam doutrinas errôneas. Quando chegarmos lá, vamos analisar, estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas aqui, o que ele apresenta é que há um juízo, há uma condenação para aqueles que andam nos caminhos pecaminosos de Babilônia, mas a salvação para aqueles que andam nos caminhos de Deus. Amém? E aqueles que andam nos caminhos de Deus têm uma atitude, que é a atitude de louvar a Deus. Então Deus está nos falando aqui em Isaías capítulo 25 que nós devemos aprender a louvar a Deus. Bom, eu quero levar você agora para Isaías capítulo 25 e quero levar você para o versículo 9. O verso 9 apresenta aqui uma certeza. Vamos ler aqui o verso 8 e 9, que aí você pega todo o contexto do capítulo, né? Ele diz assim, ó, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, Deus vai um dia acabar com o sofrimento. Deus vai um dia acabar com a morte. Se a gente for lá para Apocalipse capítulo 21, verso 4, por exemplo, essa verdade se repete. Apocalipse 21, verso 4. Deixa eu até ler para você o que diz ali a Bíblia. Diz assim, ó. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui está falando da promessa da nova terra, quando Jesus voltar e nos levar para a nova Jerusalém. A morte lá já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui em Isaías, essa verdade é apresentada, tragará a morte para sempre, enxugará as lágrimas dos rostos. São dois profetas falando da mesma verdade, ou seja, Deus um dia vai acabar com o sofrimento. Quando? Na sua segunda vinda, quando Ele vier em glória e majestade, com poder, com os seus santos anjos, para dar vida eterna a todos os seus filhos. Nesse dia haverá dois grupos. Um grupo
é o grupo dos ímpios, dos maus, né? Daqueles que não andaram nos caminhos do Senhor. Esse grupo, ele olhará para o céu e dirá: caia sobre nós as rochas, caia sobre nós as pedras, os edifícios, as casas, ou seja, nós queremos morrer. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, veja o que diz esse grupo. Apocalipse, capítulo 6, acompanha comigo, veja só. Apocalipse, capítulo 6, diz a palavra de Deus aqui, a partir do verso 12 em diante, mas eu vou ler com você o versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar? Então todos os maus, todos os ímpios, sem distinção de classes, pedirão a morte. Mas aqui em Isaías capítulo 25 apresenta uma outra atitude, a atitude dos justos, a atitude dos salvos, a atitude daqueles que foram fiéis, a atitude daqueles que confiaram em Deus. Então Isaías capítulo 25, o verso 9 diz: naquele dia se dirá, o que dirão os justos? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará, este é o Senhor em quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos, na sua salvação nos alegraremos, enquanto haverá tremor, enquanto haverá pavor da parte dos ímpios, da parte dos salvos, aqueles que hoje vivem em conexão com Cristo. Da parte destes haverá alegria, eles olharão para o céu e dirão assim: eis que Jesus é o nosso Deus, Ele virá para nos salvar, nós estávamos esperando Ele. A pergunta que eu faço para você então hoje é: de que lado você estará? Do lado daqueles que vão pedir a morte porque não conhecem esse Deus que vem, ou do lado daqueles que dirão: graças a Deus, nosso Deus, a quem tanto esperávamos, de quem tínhamos saudades, este Deus está voltando para nos buscar. Venha, Senhor Jesus. A decisão é sua. De que lado você estará? A decisão é sua. Agora, quando eu volto aqui, Isaías capítulo 25, e eu volto, por exemplo, para o verso 6, o verso 6 tem uma linguagem um tanto estranha, quando diz assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. É interessante porque nós lemos na Bíblia várias vezes sobre a saúde. Deus quer que nós tenhamos saúde. Em vários outros textos da Bíblia Ele pede para nós não bebermos o álcool. E em outros textos, inclusive, pede para não comermos gordura. E aqui diz que Deus dará gordura, Deus dará o álcool. Como é esse assunto? O tema é que Deus usa a linguagem que o povo conhecia, linguagem de festa, que o povo conhecia para dizer o seguinte: no dia da volta do Senhor Jesus haverá festa. Esse é o contexto do versículo 6 que nós acabamos de ler aqui. E ele se refere à coroação de Cristo na sua segunda vinda. Então o profeta fala de uma linguagem conhecida para falar de algo maior. Ele parte do conhecido para falar do algo desconhecido. Ele parte do real para falar do abstrato, ou seja, está usando a linguagem do povo. Jesus fazia muito isso quando esteve na terra, através das parábolas, por exemplo, né? Jesus usou várias parábolas que eram corriqueiras nos dias do povo para ilustrar algo maior, uma verdade maior, para chamar o povo para perto e dizer: olha, vocês conhecem isto, mas eu vou dar algo maior para vocês. E é nesse contexto que Isaías capítulo 25 usa essa linguagem no verso 6 e depois amplia no verso 9, quando ele fala: olha, a verdadeira festa não é essa terrena, a verdadeira festa não é essa comida ou bebida da terra, mas a verdadeira festa é o que vai acontecer no grande dia da volta do Senhor Jesus. Se a gente lê, por exemplo, em Mateus capítulo 24, verso 30 e verso 31, nós lemos sobre essa festa que Jesus vai aplicar quando ele voltar com poder e grande glória. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Convido você a ler comigo o que está escrito ali. Vamos lá. Mateus 24, verso 30 e 31, diz o seguinte, a palavra de Deus: então aparecerá naquele dia o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra
Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Haverá festa, haverá ressurreição, haverá transformação de vidas, num abrir e fechar de olhos, diz lá em 1 Coríntios 15, nós seremos transformados, os justos serão transformados. Eu, você, podemos estar entre os justos se hoje nós escolhermos o Senhor. Haverá uma grande festa não material, mas espiritual. Amém? Grande mensagem, não é mesmo? Agora, o capítulo 25, termina com uma tragédia, nos versos 10 a 12. E a tragédia que ele menciona aqui nos versículos 10 e 12 é a seguinte, ele diz assim, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado do seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. E o verso 11, a última linha diz, o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros. A tragédia é que muitos naquele dia não serão salvos. A tragédia é que haverá salvação por um lado, mas destruição por outro, porque os ímpios serão destruídos. É bem verdade que eles escolheram isso, mas é verdade também de que Deus preferia salvar a todos. Com isso em mente, eu pergunto mais uma vez, de que lado você estará? Do lado dos que sofrerão a tragédia da destruição ou do lado daqueles que serão salvos? Eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Por isso, hoje eu escolho Jesus. E você? Que bom que você escolheu Jesus. Louvado seja o Senhor. Posso orar por você por isso então? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, louvado seja teu nome pela certeza da salvação em Cristo. Ajuda-nos a andar em teus caminhos e a escolher Jesus diariamente, todos os dias da nossa vida, a fim de que possamos dizer quando Jesus voltar, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Em teu nome oramos por isso. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.